Olá você, eu sou Narciso Saraiva, o NASA, e nesse vídeo eu quero conversar de maneira muito franca com você, tá? Eu sou sócio proprietário da NASA Negócios, né? A gente está aí com essa empresa desde 2011, quando eu deixei uma multinacional para trabalhar, onde eu trabalhei por 16 anos, né? E deixei essa multinacional para trabalhar com a minha própria empresa. Foi quando a gente decidiu montar aí a NASA Negócios, tá? Desde então a gente vive exclusivamente de um mercado, que é o mercado de investimentos, né? A gente não tem uma outra atividade. Desde 2011 a gente trabalha com esse mercado de investimentos, tá? Então eu quero levar para vocês hoje, para você que está vendo esse vídeo, uma informação muito importante que se eu tivesse tido essa informação em 2011, quando eu comecei, com certeza hoje eu teria tido um resultado ainda melhor, tá? Então é justamente essa informação que eu vou levar para você hoje. Dentro desse mercado, o mercado de investimento, né, vou colocar dessa forma, a gente tem três formas de se trabalhar nele. A primeira delas é investir no seu próprio dinheiro, o que a gente chama fazer um trading pessoal, ou seja, você vai pegar o seu dinheiro e vai decidir se em qual mercado que você vai operar. Você pode operar na Bolsa de Valores, aí na B3, você pode operar no mercado de Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo, né? O mercado de Forex, que é a troca de moeda, euro, dólar, libra, enfim. Ou você pode operar no mercado de criptoativos, né? Você pode fazer arbitragem triangular, você pode fazer day trade, swing trade, enfim. Você pode operar o seu próprio capital. E trazendo isso para o lado legal, operar o seu próprio capital, ele não é ilegal, tá? O trade, ou seja, você pode perfeitamente operar o seu capital. Você, como pessoa física, tem total liberdade para gerenciar o seu próprio capital nesses mercados, tá? Sem nenhum problema. E qual que é o problema disso aqui? Aonde que mora o perigo? Está justamente no momento em que você deixa de operar o seu capital e passa o seu capital para um terceiro operar por você. Isso sim é ilegal, né? Você não pode fazer em hipótese alguma. Por quê? Porque essa pessoa, ela para operar o seu capital, existe meios de se fazer isso, né? Legalmente falando. Mas se a qualquer pessoa que fala para você, ó, manda seu dinheiro na minha conta, tá aqui meu Pix, opera para mim e a gente divide o lucro, ou você passa uma parte, 10% do lucro para mim, uma parte do lucro para mim, sai fora que é roubada, tá? Mesmo que não seja roubada, mesmo que essa pessoa possa ser o melhor trader, né, nesses mercados, ainda assim ele é ilegal nesse formato, tá? Ah, NASA, mas e qual o formato então que é legal? O que que a legislação, o que que a lei diz sobre isso, tá? É muito simples, tá? A gente no mercado da B3, da Bolsa de Valores, tem o que a gente chama de ETF. O que é o ETF? O ETF é uma Exchange Trade Fund, é um fundo, tá? É como se fosse um pool de liquidez, onde as pessoas colocam seus valores lá, né? E basicamente esse fundo investe para você ali dentro da bolsa. Tudo que acontece ali é compartilhado, né? Então eu fui buscar aqui uns principais na atualidade. A gente tem o BOVA11, é o mais famoso do Brasil, né? O que ele faz? Ele replica o Ibovespa, ou seja, investe nas ações das empresas mais importantes e negociadas na Bolsa Brasileira, como por exemplo a Petrobras, o Itaú e etc. Então esse fundo nada mais é do que isso. E ele tem outras vantagens mais que eu não vou entrar em detalhe porque eu não tenho informação para isso e nem sou certificado pela CVM para falar desse tipo de investimento. A minha ideia aqui com esse vídeo é puramente educativa e levar informações, somente isso, tá? Então o BOVA11 tem essa particularidade, né? O Small 11 também ele faz ele replica, né? O Cap Small em uma empresa de menores. Então é um fundo que ele investe diferente do anterior, nas maiores empresas. Esse ele costuma investir nas empresas brasileiras, né? Aquelas empresas menores que têm aí uma boa chance de liquidez aí. Então assim,
de crescimento, melhor dizendo. Então, basicamente, esses ETFs, né, para aquelas pessoas que não têm a habilidade de investir por si só, né? Ela não tem essa habilidade, ou às vezes não tem tempo para isso, então ela parte para o ETF. Já no Forex tem também, eu não coloquei aqui, mas tem também um modelo similar ao ETF, que é justamente o quê? São as contas PIMAN e as contas PAN. Conta MAN e PIMAN. Que tipo de contas são essas? É a mesma forma, é uma conta, né, uma espécie de fundo, aonde as pessoas, através de um broker, de uma corretora, colocam valores menores lá, né, de $100 para frente, dependendo da conta PAN, e tudo que acontece dentro dessa conta PAN, claro, ela é operada por especialistas, e tudo que acontece dentro dessa conta PAN e conta MAN é replicada ali para aquelas pessoas que estão dentro daquele pool ali, exatamente muito similar ao ETF. Isso também é legal, pode ser feito tranquilamente. O que não pode, né, uma pessoa fazer por conta própria, pegar o dinheiro de terceiros e fazer esse tipo de investimento e divisão, isso aí não é legal, tá? Agora, o ETF e a conta PAN e a conta MAN, ela tem aí sua legalidade a nível internacional. No Brasil não tem regulamentação ainda para o Forex, tá? Mas em outros países, na União Europeia, por exemplo, os países que têm a regulamentação para o Forex, essa conta PAN e conta MAN, ela é muito bem difundida, né? E trabalhada nesses países, tá certo? E por fim, depois do ETF e também de você operar o seu próprio capital, aqui vem o problema. O problema está justamente nessa outra página que eu vou passar, que é justamente o quê? Aonde as pessoas, né, elas pegam um pouco de cada, ou seja, um pouco da ideia de Forex, um pouco da ideia de bolsa de valores, um pouco da ideia de criptoativos, e elas montam o que a gente chama de plataformas. Essas plataformas, pessoal, é justamente aqui onde está o maior perigo. O maior perigo está justamente na plataforma. Por quê? Porque a linha que separa aí o negócio legítimo, esses que eu falei anteriormente, seja vendas diretas ou de investimentos nesses modelos de negócio que eu citei anteriormente, de uma pirâmide financeira, essa linha que separa uma coisa com a outra, ela é muito tênue, é muito pequena a diferença. Então, é por isso que as plataformas aí disfarçadas de pirâmide financeira, elas tendem aí a enganar bastante pessoas que não têm o conhecimento. Então, a minha ideia aqui é justamente levar esse tipo de conhecimento para você que pensa em algum momento fazer esse tipo de investimento, ou mesmo para você que já perdeu nesse tipo de negócio, para que você não repita o mesmo erro, tá? Então, qual que é a diferença aqui? Em um negócio legítimo, pessoal, seja ele de produto ou serviço, né? Todo o capital, eu até costumo dizer o seguinte, é só você seguir o dinheiro. Para onde vai o seu dinheiro quando você coloca e de onde vem o dinheiro para pagar os seus bônus, para pagar os seus ganhos, de onde que ele vem. Em um negócio legítimo, o dinheiro vem da venda de produtos reais ou da geração de valores, né, reais. Por exemplo, numa conta PAN, se a conta PAN gerar lucro, as pessoas que estão dentro dela ali, com os valores diversos, elas têm lucros igualmente. Se tem alguma perca, elas também têm alguma perca. Então é tudo proporcional. No ETF é a mesma forma. Se esse número de ações dessas empresas valorizarem, você ganha. E em algum momento, se essas ações desvalorizarem, claro que eles fazem um balanceamento para que uma coisa possa às vezes compensar a outra, mas inevitavelmente em algum momento isso pode acontecer de desvalorizar, tá? Então assim, voltando à questão das plataformas, então elas se aproveitando dessa dificuldade das pessoas de entendimento, às vezes não tem diretamente como identificar ou como ensinar essas pessoas a separar isso, é por isso que eu estou criando esse vídeo, tá? Numa pirâmide, o dinheiro vem unicamente e exclusivamente da entrada de novos membros. Então, o que acontece? Antes de entrar em qualquer sistema desse, eu falo isso com muita propriedade, porque desde 2011
eu já entrei em muitos sistemas, como eu só vivo exclusivamente desse mercado, então eu estou o tempo inteiro validando sistemas, testando, validando com o meu próprio dinheiro, claro. Então eu falo com propriedade sobre esse assunto, tá? Então um dos pontos para separar é justamente isso, de onde vem o dinheiro. Quando você recebe o seu bônus, quando você recebe o seu investimento, o seu retorno ali, de onde que ele vem? Ele vem da venda efetiva de um produto, e não estou falando de engodo, né? Porque tem muitas empresas que colocam um produto ali que é mais como um engodo ali para dar uma tapeada, mas no fundo o dinheiro vem do recrutamento de novos membros, tá? Ou mesmo, por exemplo, tem muitos sistemas, muitas plataformas que dizem que está fazendo as operações no Forex, dizem que estão fazendo as operações nas criptomoedas ou mesmo nas bolsas, mas na real é um script que fica ali alimentando uma página, né, somente para iludir as pessoas desinformadas, tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso também. Então essas plataformas, elas fazem isso. E para finalizar, para esse vídeo não ficar muito longo, tem algo que é muito comum entre esses três modelos de negócio. O que você opera com o seu próprio capital, os que você compartilha uma estratégia com outras pessoas, num pool de liquidez, por exemplo, uma conta PAN, uma conta MAN, ou mesmo um ETF, no caso de bolsa de valores aí, e também nas plataformas, principalmente nas plataformas. Então tem assim, algo que você tem que ter muita atenção com relação a isso, que tem algo que é muito comum, não, que é comum entre todas elas e é altíssimo, que é a questão do risco de perder. O risco de perder, pessoal, ele está presente nesses três modelos de negócio. Se você opera o seu próprio capital, independente de onde você esteja operando, você corre o risco de perder. Da mesma forma que você corre o risco de perder quando você monta qualquer negócio. Um espetinho de cachorro, um espetinho, um carrinho de espetinho de cachorro quente ali, que pode dar certo, pode dar errado. O Sebrae diz que muitas das empresas aí, elas fecham as portas até o segundo ano de vida, ou seja, o risco ele existe em tudo, tá? Então, principalmente nesse tipo de negócio, você operando o seu capital no Forex, na Bolsa de Valores ou mesmo em criptoativos, você tem esse risco. Eu faço isso com o meu capital, eu opero desde 2013 que eu trabalho com isso, operando o meu próprio capital. E eu sei dos riscos que isso tem. Os ETF também tem os riscos? Tem. Em menor ou maior grau, mas tem. Então ele tem um risco, às vezes aquele grupo de ações ali, ele baixa muito e acaba que o teu dinheiro inicial, ele acaba sendo menor do que o valor que você colocou inicialmente. E tem também todas as questões, né, de impostos, IOF, etc. Então isso quer dizer que qualquer um desses mercados, o risco ele existe. E o risco maior ainda são nas plataformas. Esse é o maior ainda, que aqui envolve diversas plataformas, entendeu? Desses jogos de azar, dessas casas de aposta, enfim, tudo envolve risco. Então, o que eu quero com isso, pessoal? Eu quero dizer para você o seguinte: se você não estiver disposto a encarar, eu digo encarar, né? Nem correr o risco, porque a todo instante nós estamos correndo risco. E falando de dinheiro, até aquele que fica guardado no seu colchão lá corre o risco. O risco da traça, risco do ladrão, além da desvalorização com a perca de valor monetário do capital, né? Então, tudo isso tem risco. Então, se você não está disposto a correr esse tipo de risco, e eu estou falando de risco alto, a melhor coisa que você tem que fazer é ficar fora de qualquer uma dessas coisas, tá? Fica fora, não entra, é cilada. Agora, se você está disposto a correr risco em troca de algo a mais, por que eu falo algo a mais? Porque os ETF, por melhor que seja, ele vai dar aí 14%, né? 15% no ano. Aí você pega aí, abate a inflação, você abate o imposto de renda, o IOF, dependendo, enfim. Então vai sobrar aí 8, 9% ao ano. E não foge disso. E outra, detalhe, é o melhor do mundo. O Brasil, estou falando de Brasil, que é o melhor do mundo. Então, se você pensa em retorno maior do que isso, vocês têm que ter a consciência que o risco ele é sempre proporcional. Menor risco, poupança, tá, dá quanto? Tem que pesquisar aí e ver quanto que está dando, mas é abaixo de 0,5.
ao mês. Então, assim, você vai vendo que todo mercado ele tem um risco. Quer participar disso? Tem que ter essa consciência. Por quê? Porque se você entra num mercado desse e não sem essa consciência, vai dar errado em algum momento e você vai querer culpar alguém, que muitas das vezes o culpado é você mesmo, que não estudou, que não tentou aprender como que isso funciona, né? Antes de entrar, porque tudo você tem que fazer antes de apertar o botão. Essa decisão de apertar o botão, isso é algo que nenhum especialista consegue tirar de você. Isso é com você. Por melhor que seja o vídeo, por mais persuasivo que ele seja, a decisão de apertar o Pix ali, o valor do investimento, ela é sempre sua, tá? Então, se você não está disposto a correr esse risco, fica longe disso, tá? Agora, se você quer participar desse mercado, sabendo dos riscos e como viver nele e equilibrando ali, fugindo da cilada, aí você conta comigo que eu posso te ajudar nesse sentido educacional, levar informações, mas repito, a tomada de decisão ela é sempre sua. Quem vai apertar o botão ali é sempre você e ninguém mais, tá certo? Então, espero ter contribuído. Um abraço e até o próximo vídeo.